Olá galera, Projeto O Que Somos, falando nesse vídeo sobre o tema O Sistema que Domina o Mundo. Esse vídeo é muito importante porque todos os assuntos que serão abordados no site O Que Somos ou nos vídeos O Que Somos, de certa forma, pedem para que a gente possa ter acesso a essa figura de linguagem que a gente vai passar para vocês aqui, para que possam entender os problemas do mundo, para que a gente possa fazer uma caminhada para um mundo melhor, certo? Então, é essencial que preste atenção nisso, não como sendo verdade, mas como uma figura de linguagem que passa a nos fazer entender algumas coisas e como elas funcionam, certo? Eu vou usar 3 objetos aqui. Esses 3 objetos são essas 3 bolinhas aqui de malabares, certo? E nós temos 3 cores predominantes aqui: o douradinho, o vermelhinho e o azulzinho, certo? E essas 3 cores têm um significado sobre uma espécie de figura de linguagem de como o mundo funciona hoje. O mundo confuso de hoje funciona num sistema piramidal. Esse sistema piramidal tem, como vocês podem observar na nota de $1, né? Tem uma parte do topo da pirâmide separadinho assim, douradinho, com um olhinho, né? Que tudo vê. E o restante de baixo é toda uma pirâmide formada por vários tijolinhos, né? Vários níveis de tijolos. Então os tijolos que estão mais próximos da parte douradinha desconectada e outros tijolos que estão cada vez mais distantes dessa parte dourada, ou seja, a galera lá da base da pirâmide. E se nós entendermos esse mecanismo, como ele funciona, a gente começa a diagnosticar por que o mundo está tão confuso, certo? Qual é a emoção ou na verdade, a energia que comanda toda essa estrutura piramidal que hoje forma um mundo confuso? Essa estrutura é mantida por uma palavra que a gente chama de egoísmo ou egocentrismo. Então, esses indivíduos douradinhos aqui são indivíduos extremamente egoístas, egocentristas, certo? Que querem se beneficiar, ter benefícios em detrimento dos outros. Então eles usam todo mundo que está abaixo da pirâmide desconectada aqui para atender aos seus interesses, e isso tem um motivo importante. E vamos entender como essas pessoas, né, poucos bilionários e algumas famílias trilhardárias chegaram a esse ponto aqui. Vamos entender outra figura de linguagem. Vamos pensar em 2 indivíduos muito poderosos, digamos douradinhos, certo? Esses douradinhos, em uma certa época da história, eles eram polarizados como se fossem, né, de direita ou esquerda. Então tinha um imperador de um país e o rei de outro país. Normalmente a história da humanidade fala de guerras, né? Esses indivíduos sempre guerrearam entre si para poder dominar o espaço do outro, e guerras e guerras e guerras infinitas e tal. Nós ainda estamos em 2018 em guerra, certo? Nós aparentemente no Brasil não estamos em guerra, mas se a gente observar realmente o que está acontecendo, a gente também está em guerra. Só que ela é disfarçada, né? É uma guerra que não tem nome de guerra, mas está acontecendo. Então vamos fingir que em um determinado momento da história, o imperador vermelhinho e o rei azulzinho, interessados, né, nos bens e nos elementos naturais, ou na mão de obra, ou em algum tipo de benefício ou riqueza que o outro reino tinha, decidiram que iam parar de guerrear e iam se unir para que unisse as suas energias e suas riquezas para dominar o restante do mundo, digamos assim. E eles resolvem fazer um mecanismo interessante. Eles resolvem o imperador casar o seu filho do imperador com a filhinha do rei azulzinho aqui. Só que esse filhinho do imperador, ele não era apaixonado pela filhinha do rei. E a filhinha do rei muito menos apaixonada pelo filhinho do imperador, certo? Mas o que seus pais diziam aos seus filhos não importa, filhos, vocês têm que casar porque é mais importante os interesses da nossa família, né, que é especial e douradinha, do que as vontades individuais, certo?
E daí, esses filhinhos, o filhinho do imperador e a filha do rei, se casavam, e ao se casarem, vinha um filhinho dessa relação. Essas relações, muitas vezes, a maior parte do tempo, eram relações sem afeto. Então, eram normalmente relações falsas, arranjadas para interesses de manter riquezas entre as famílias poderosas daqueles setores da história. Esse filhinho dessa relação, que é o douradinho aqui, ele veio de uma relação sem afeto. Então imagine as consequências para uma criança que vem através de uma relação de dois seres que não têm afeto um pelo outro. E às vezes, coisas mais graves, repulsam pelo outro ou ódio um pelo outro, certo? Essas crianças surgiam dessas relações. Essas crianças se tornaram, com o tempo, na história, as crianças douradinhas que estão comandando o mundo hoje. Então essas crianças que não receberam amor, não receberam afeto, vieram de relações sem afeto, foram treinadas a serem douradinhas. E ao serem treinadas e ensinadas a serem douradinhas, elas ficam desconectas emocionalmente e mentalmente do mundo real onde tem as outras pessoas. Então eles entram num mundo muito egocêntrico, egoísta, certo? E começam a criar sistemas que funcionem de uma forma a beneficiar poucos, que são eles mesmos, e escravizar muitos. Nessa pirâmide, como tem muitos níveis de degraus ou de tijolinhos que compõem essa pirâmide, os que estão mais próximos dos dourados são mais beneficiados pelos douradinhos e os que estão mais longe são muito menos beneficiados pelos douradinhos, certo? Ou, de certa forma, escorraçados pelos douradinhos. Só que essa compreensão na humanidade, eu acho que não marcou. Acho que as pessoas não prestaram atenção nesse sistema egoísta, né, que domina o mundo. Alguns chamam de a Matrix que domina o mundo, né, a Matrix que nos escraviza. Então no filme Matrix, né, ele fala para o Neo que ele é um escravo. Você é um escravo. E eu também falo isso, né, que nós na verdade somos escravos de crenças mentais e de emoções que nos ligam a fazer coisas que talvez não nos orgulhássemos muito se a gente fosse caminhar para aquele mundo consciente que a gente propõe no site, o que somos. Então, como sair do sistema? Ou como quebrar o sistema? Como destruir o sistema, né? Então, o que tem acontecido no mundo é que muita gente que olha para esse sistema e não gosta dele, quer usar de violência, quer usar de revolução violenta para pisar nas cabeças dos reis, né? Tem alguns textos de Shakespeare que falam, né, que nós nascemos para pisar na cabeça dos reis. Então a ideia é o seguinte, pessoal. Toda vez que a gente explica como esse mecanismo funciona e vocês vão receber explicações e vão provavelmente ficar indignados de como as coisas funcionam, né, vocês vão provavelmente sentir raiva desses caras, né, dos douradinhos aqui, egoístas. Só que a gente tem que entender o seguinte: o ser que não recebeu amor, ele tende a ser difícil de lidar, difícil de conviver. E o que esses seres precisam, por mais absurdo que possa parecer, é que eles precisam de oração, né? Conforme a sua crença, faça oração, reze, mande vibrações, né? Coisas positivas para esse povo acordar e despertar. Pode ser que por causa dos ciclos consecutivos, né, de lavagem cerebral desses seres e de falta de amorosidade, eles não mudem. Mas não importa, o que a gente tem que mandar para eles é essa vibração positiva, né, de amorosidade, que é o que o mundo está precisando. Isso parece meio piegas, né, meio maluco, tipo assim, cara, os caras estão dominando o planeta, estão ferrando a humanidade inteira e a gente vai mandar oração para eles. Exatamente essa é a proposta do que somos, por mais que seja difícil de fazer. Quando tem alguma pessoa que causa algum mal a você ou te prejudica, a tendência natural é que você tenha raiva dela, né? E a gente tem que entender que a pessoa deve ter algum motivo. E esses motivos, às vezes, a pessoa tem os motivos dela e acredita naqueles motivos. Então, você não tem o que fazer. Pode ser que só essa ação, através da amorosidade ou da oração, já que você não consegue conviver, você consiga mandar coisas positivas para essa pessoa mudar. O que eu proponho é que, na verdade, você participe cada vez menos do sistema egoísta e piramidal. O sistema egoísta e piramidal, ele tem um regulamento essencial. Esses douradinhos,
eles têm como objetivo essencial separar a galera que está na pirâmide. Então, esses dourados criam um sistema que nos separa em direita e esquerda, azuis e vermelhinhos, PT, PSDB, né? Os partidos americanos, vermelhinhos e azuis, o partido francês, né? Os partidos franceses, azuis e vermelhinhos. Os partidos de quaisquer lugares do planeta, vocês vão perceber uma certa repetição dessas cores, né? Essas polaridades, dividindo a galera entre azulzinhos e vermelhinhos. Daí a gente tem os times do Rio Grande do Sul, né? Inter e Grêmio. Então a gente começa a entrar em sistemas que nos fazem competir uns com os outros. Mesmo que isso pareça só um jogo, uma brincadeira, na verdade você está alimentando um sistema que te separa, que te faz sentir separado do outro. Então quando você vence, você se sente o máximo. E quando você perde, você se sente menos. Então quando vence esse, todo mundo fica muito feliz. Quando vence esse, todo mundo fica muito feliz. E esses ficam tristes ou esses ficam tristes, certo? O sistema competitivo, pessoal, as Olimpíadas, né, que são na verdade uma simulação de guerra. Só que ao invés de usarem armas, né, para ferirem uns aos outros, eles utilizam o esporte, que é uma área muito interessante da humanidade para manter a saúde, né, e exercitar os potenciais humanos. Eles utilizam para que a gente possa celebrar o quê? A separação entre os países e não a união entre os países. O discurso é muito bonito de união, porém, infelizmente, esse sistema é focado em separar as pessoas. Olimpíadas, Copa do Mundo, esporte. Por isso que, na verdade, quando você vê TV, você vê os noticiários com 90% de más notícias, né? O esporte tem 9% do tempo, normalmente 8% é do futebol, né? E 1% de notícias boas. É importante que você entenda que o sistema, né, domina a mídia. Então a mídia é financiada por quem? Quando você vê lá, sei lá, o Jornal Desgracional, presta atenção nos 30 segundos anteriores, quem patrocina os jornais e os noticiários? Normalmente bancos. É engraçado, os bancos são dos douradinhos, certo? Essas organizações criminosas, porque bancos são organizações criminosas, por mais que você ache um absurdo isso, esses bancos privados desses indivíduos criam um sistema financeiro, que é um método que se usa para dominar e separar as pessoas e mantê-las sempre na lei da escassez, que não é uma lei, mas foi uma lei criada pelo sistema, onde a escassez é verdadeira e é mentira, né? A lei da escassez é uma mentira. Só que a gente tem que entender como esse sistema funciona. Se você permanecer polarizado, se você for de direita ou de esquerda e sempre dizer, esse candidato é melhor do que esse, né? A política, eles elegem pseudo-douradinhos. Isso acontece na política, eles elegem representantes do povo dividido. E esses representantes douradinhos são os indivíduos que vão fazer sucesso, né? Que vão representar essa galera que está aqui. Então o ser que é eleito, ele recebe uma série de benefícios para representar essa galera aqui. Porém, como ele está no sistema egoísta e é mandado ou financiado por esses seres egoístas, ele se torna uma cópia, né? Uma cópia falsa dos douradinhos lá de cima. E, por exemplo, vou dar outro exemplo interessante, são os programas de talentos, né? Como tem muitos simbolismos, né, de programas de talento com estrelinhas, né? American Idol, The Voice Brasil, né? Sempre simbolismos de estrelinhas, né, que são as estrelas douradas, e simbologias de pirâmides, né? As letras X que ficam embaixo dos juízes. Então você tem uma espécie de um altar, né? Onde a estrelinha vai ser avaliada para ver se ela tem capacidade de ser estrelinha. Então ela vai para o altar. Por trás desse altar, bem na frente dele, tem os juízes com a letra X na frente deles. E esse X também com essa simbologia das pirâmides, né? Onde eles, com as setas também, símbolos que eles utilizam
para dizer se esses caras vão para cima ou vão para baixo. Se eles vão ser promovidos como estrelas ou vão ser rebaixados a simples e meros azuizinhos e vermelhinhos. Então fique atento, pessoal. Toda vez que você observar esse tipo de mecanismo, você tem que entender que está sendo manipulado a curtir essas coisas, a projetar em crianças, por exemplo, programas de talentos de crianças, onde você faz as crianças competirem umas com as outras, né? Tem um programa, se não me engano, sobre cozinha, né? Sobre os Buster Chefs. Eu chamo de Buster Chef porque imagina a energia daquela comida, né? Já viram os diálogos que acontecem, como é a mecânica naquelas cozinhas chefiadas pelos Busters? Então os Buster Chefs, eles vão fazer de tudo para que a sua comida seja energeticamente uma Buster. E daí você está comendo energia, né, com baixa frequência. Então fica ligado, ó, sempre o douradinho, né, as divisões, polaridade. Vamos eleger qual é o melhor, vamos julgar esse cara. E daí vem a história dos juízes, advogados e todos os seres que representam essas pirâmides, essa separação e o benefício de poucos em detrimento dos outros, certo? Então eu espero que com essa figura de linguagem você entenda que competir não é a saída para esse mundo confuso sair dessa. O mundo consciente nos diz que ao invés de sistemas piramidais que fazem competição, tem que migrar para um mundo de cooperação, um mundo circular, um mundo que gira e troca energia, e troca conhecimento, e troca e respeita as diferenças e vive na paz. Esse mundo cooperativo e mais circular é o mundo que a gente propõe, que é o belo mundo possível, certo? Valeu, galera, bela jornada.